Olá! Ai, eu esqueci aqui só uma coisinha para facilitar aí. Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Lígia Monteiro e hoje eu vou falar um pouquinho de como e por que a reutilização de resíduos pode ajudar, auxiliar aí na nossa saúde, tá bom? Então vamos começar pela questão o que é essa reutilização. Eu acho que todo mundo já ouviu aí, né, a questão dos 3 R's, né, reduza, reuse, recicle, né. Teve até o Jack Johnson, né, que fez aquela música Reduce, Reuse, Recycle, né, ainda quando eram 3 R's. Depois viraram 5 R's, né, e depois hoje já se fala em 8 R's. Mas, gente, enfim, a ideia, ela é a mesma, tá bom? A essência é a mesma. Então, vem aí uma questão da gente perceber, né, realmente o que a gente tá escolhendo, né, para colocar aí de resíduos e coisas assim na nossa casa, enfim, na nossa vida. Então, eu vou pegar um pouquinho esses termos para entender de maneira geral como que isso vai impactar na nossa vida e na nossa saúde. Então, é muito importante a gente sempre perguntar se aquele resíduo, a gente realmente, ou aquela embalagem, ou aquele, né, sacolinha do supermercado, enfim, o canudinho da padaria, né? Então, se a gente realmente precisa daquele material. Então, tá aí a primeira coisa que a gente tem que necessariamente começar a fazer com uma certa urgência aí, para quem ainda não faz, vamos ligar esse olhar crítico aí, tá bom? Para a gente conseguir reduzir esses resíduos que a gente está gerando. Depois disso, a gente tem a reutilização. Então, é dela que a gente vai falar aqui hoje. Mas para isso, eu também vou contar tudo o que acontece numa linha aí de redução, reutilização e reciclagem de material. Então, olá pessoal! Então, essa reutilização, ela nada mais é do que a gente transformar um resíduo em riqueza, num novo recurso, tá? E para exemplificar isso, eu vou, né, como a gente tem dois tipos de material, né, que são os resíduos recicláveis, né, os secos, que muitas vezes são chamados de secos, e os resíduos orgânicos. Então, eles acontecem de uma forma um pouco diferente. Então, eu vou contar primeiro os recicláveis, né, qual que é essa linha toda aí que segue, e como que isso impacta diretamente na nossa saúde, tá bom? Às vezes não num espaço de tempo muito curto, mas sim é diretamente na nossa saúde. Dá licença aqui só para eu tomar uma aguinha aqui. Então, olha só, um resíduo reciclável, a gente tem duas opções, né? A gente pode destinar esse resíduo para reciclagem ou não, tá? E aí entram várias questões de, né, se é por opção, se não tem coleta seletiva, se tem, enfim. Ele pode ter dois destinos, a reciclagem ou não. E por que que esse assunto, hoje em dia, no meio desta pandemia, está tão relevante? Não que antes não tivesse, tá? Mas com esse momento único, né, na história, a gente começou a ter uma mudança total, né? Mudou tudo, mudou o mundo inteiro, mudou o planeta, mudaram as formas de se fazer as coisas e os nossos hábitos também acabaram por mudar. Então, muitas pessoas estão pedindo, né, muito mais comida em casa, estão pedindo fast food, delivery, enfim, e isso impacta diretamente num aumento de resíduos aí, né, por conta das embalagens que essa comida tem que chegar até a sua casa, tá? Só que, para fazer um contraponto aí, o que aconteceu?
indústrias, né, de reciclagem, assim como as cooperativas de reciclagem, elas também pararam, né? Então, assim, num panorama geral, a gente está pedindo mais comida, tendo um aumento de embalagens e uma diminuição na reciclagem disso aí, tá bom? Então, esse fato, ele vai estar mais ligado ao reduza. Então, realmente, da gente perceber o que a gente realmente precisa pedir, né, se tem dois estabelecimentos, por exemplo, que tem praticamente, oferecem a mesma comida e por um preço, né, relativamente parecido, enfim, um vai te entregar numa embalagem de isopor e o outro vai te entregar numa embalagem de papel, por exemplo, né? Tá aí um ótimo momento para você colocar isso em prática. Isso a gente vê muito com os hambúrgueres, né, por exemplo, que tem aquelas caixinhas de isopor, né, que muitas vezes o hambúrguer, o sanduíche, enfim, vem naquelas caixinhas de isopor e muitas vezes vem em caixinhas de papel, né? Então, se você tem uma situação dessa, já é um ponto aí que você pode, né, ligar esse olhar crítico e falar assim, não, então eu vou optar pela embalagem de papel. E uma coisa muito importante nisso aí, gente, muito, muito mesmo, é você contar para esses dois estabelecimentos esse seu olhar. Então, é muito importante você contar para o estabelecimento que tem uma embalagem de isopor que aquilo está fazendo diferença, né? Na hora da decisão, da sua decisão de comprar daquela pessoa, daquele estabelecimento ou não, que aquilo está fazendo uma diferença, está sendo um fator aí bastante importante. Porque se uma pessoa faz isso, 2, 3, 4, 5, 10, ele vai falar, putz, estou perdendo muita venda por conta disso, deixa eu rever aqui, né? Por mais que eu tenha que fazer um ajuste aí, né? Financeiro e tal, às vezes não é o mesmo valor e por isso que às vezes, né, também acabam indo pro isopor, enfim. Então é muito importante sempre contar para os estabelecimentos o porquê da sua decisão. E o outro também, o que utiliza a caixinha ou, né, a embalagem mais sustentável, é muito bom você parabenizar essa pessoa, você contar para esse lugar, esse estabelecimento, que você está escolhendo, né? Foi um fator de decisão na sua escolha, né? Porque ele vai também perceber que um detalhe desse, que não é visto tanto como um detalhe, né? Porque ocasiona muitas coisas, mas foi um fator de decisão, foi um dos fatores de decisão. E aí uma pessoa falando, 2 pessoas falando, 3 pessoas falando, ele vai começar a cada vez querer mais adotar práticas sustentáveis, porque aquilo está sendo olhado, tá? Então, é importante a gente perceber o poder que nós, consumidores, temos, tá bom? Porque ele é realmente muito grande, se não basicamente aí 100%, tá bom? Então, é muito importante a gente sempre contar isso aí. Aí você vai falar assim, mas isso aí tá ligado à redução de resíduos e não à reutilização. Então, tá bom. Então, vamos lá. Peraí que vou chegar nesse ponto. Bom, a reutilização, vamos lá. Comprei lá os meus produtos e tal, vieram nas embalagens, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou poder mandar para reciclagem ou não. Atualmente, com essa pandemia, a reciclagem está, em sua maioria, não é 100%, tá? Mas em sua maioria, tá parado. Tá? Alguns já voltaram, outros diminuíram, outros realmente pararam, enfim. Mas a reciclagem, ela tá mais difícil de ser feita, tá? Porque por conta disso tudo. E aí, acontece que esse resíduo, muitas vezes, vai acabar, sim, indo para um aterro, tá? Então, assim, as cooperativas, muitas vezes, elas são... elas trabalham sem ajuda do governo, muitas vezes sem EPIs, e não por conta por conta dessa falta de estrutura mesmo, né? Dessa falta de incentivo, essa falta de apoio, né? Então, muitas vezes elas trabalham em situações que não são, né? Ainda mais coletando aí resíduos, né? Fazendo coleta de centenas ou milhares de residências, né? Que não se sabe quem está
né, contaminado com Covid, com não, entendeu? Então vai ali e ela tem aquele contato direto com o material, né? Então realmente realmente é bastante perigoso, né? Então muitas pararam e não só por conta disso, por conta da situação toda. Mas enfim, indo para o descarte comum, né, que vai parar lá no aterro, em sua maioria, e se assim bem for, porque ainda pode ser que termine num lixão, que é pior ainda, esse material ele vai ter uma decomposição, ele vai sofrer a decomposição que acontece ali, que muitas vezes não é a ideal. Por quê? Quando vai para reciclagem, esse material ele é transformado num recurso, né, para produção de uma nova embalagem, novos, né, enfim. Então, quando vai para o aterro, esse material ele sofre decomposição, então ele vai quebrando, né? É o mesmo processo das sacolinhas, né? Biodegradáveis ou oxibiodegradáveis, só que nesse caso acontece mais rápido, né? Quando tem esse fator aí, biodegradável, oxibiodegradável, mas a questão é que o plástico, vamos pegar o plástico, que ele é o maior dos lixos hoje em dia, né? Ele vai quebrando em pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos, só que isso leva um tempo gigantesco, né? E ele passa a ser não visto mais a olhos nus, mas ele está lá, né? Então, assim, não sei qual a idade de vocês que estão me assistindo aí agora, mas pensa num sorvetinho, num picolé que você tomou lá com seus 5, 6 anos de idade, por exemplo. É bem provável, né, que aquela embalagem, aquele saquinho daquele seu picolé esteja lá no aterro ou no lixão ou enfim, em algum lugar aí do solo ou infelizmente até do mar, né, porque a gente não pode negar aí que, né, as práticas e esse olhar todo, né, sustentável, as pessoas começaram a perceber, né, com infelizmente por uma questão muito ruim aí, que a gente viu uma poluição, né, gigantesca acontecendo e que realmente era uma coisa insustentável. Então aquela chupeta, né, que você usou talvez, ou uma madeira, enfim, ela tá em algum lugar ainda, né? Ela está em algum lugar, provavelmente ela ainda não se decompôs. Tá? E quando ela tiver completamente, né, então pronto, agora eu não consigo mais enxergar a minha chupeta que eu usei lá quando eu era pequena, a mamadeira também já se desfez, mas o que acontece? Nesse processo são liberados muitos gases, né, que contribuem para o efeito estufa. E também alguns poluentes e toxinas que vão para o solo e vão para os lençóis freáticos e aí começa, né, contaminação quase que total. E é quase que total mesmo, porque eu não sei, né, quem que sabe, quem que não, mas enfim, a gente está vivendo basicamente no meio de microplásticos, né? Então são esses plastiquinhos que são invisíveis a olho nu. Então, os microplásticos eles já foram encontrados em sal de cozinha, em cerveja. Em 83%, estima-se que 83% da água do mundo, de todos os países e continentes e tudo, 83% da água que sai da torneira contém microplásticos, né? Então, assim, a gente também está ingerindo microplástico. Então, assim, a gente tem uma quantidade gigantesca e absurda de microplásticos no mar, né? Então a gente não vê, mas eles estão lá. E os peixinhos vão lá e são contaminados com esse microplástico, porque eles acabam comendo, e os peixes um pouco maiores vão lá e comem os peixinhos, e os um pouco maiores comem o peixe médio, e enfim, né? Tudo dentro da cadeia. Mas acontece que os peixes também, né, já começaram a ter uma contaminação bastante alta aí com o microplástico. Então, e é ainda, né, uma coisa que está aí no prato de muita gente, né? E a gente come o peixe e a gente pode estar também se contaminando. Então, é muito importante a gente perceber que as nossas ações, por mais que elas
não tragam um retorno, né, negativo pra gente, né, se mal feitas aí, né, não foi muito pensada essa questão do plástico quando começaram a fabricar e até hoje, né, estão fabricando, né, cada vez mais parece, porque tem uma reserva muito grande de petróleo e aí querem fazer, né, mais plásticos para escoar aquilo tudo, só que não estão pensando nessa questão. Então vai acabar sim impactando mais cedo ou mais tarde. Se não impactar na sua saúde, mas já está impactando, só para contar, pode ser que impacte mais ainda nas gerações futuras, tá? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento, né? Então essa questão. E como a reciclagem ela tá né, menos ainda, né? Porque no Brasil cerca de 3% só de todo o lixo, né, do Brasil inteiro, 3%, cerca de 3% é destinado para reciclagem, é feita a reutilização de alguma forma. Então é muito pouco. E ainda nesse momento de pandemia, o que era pouco virou menos ainda, tá? Então vamos pensar muito bem em quais os resíduos que a gente consegue eliminar. E o que a gente não consegue eliminar, é muito interessante que a gente faça a reutilização. Então, aí você vai me perguntar assim, tá bom, eu vou pegar, por exemplo, tá? Comprei um requeijão que vem naquele potinho de plástico. Então eu vou usar isso aqui como Tupperware. Ótimo, maravilhoso. E aí você vai falar assim, ué, mas e daí? Daqui, sei lá, 5 anos, vamos dizer, rachou. Eu vou ter que jogar no lixo, né? De qualquer jeito. Então, qual que é a diferença de eu jogar agora e de eu jogar daqui 5, 10 anos? Alguma coisa que eu consigo encontrar uma outra funcionalidade. A diferença é que daqui 5 ou 10 anos a gente espera estar em outro momento, um momento um pouco mais consciente, um momento em que a reciclagem ela já seja feita numa escala muito maior, num momento em que materiais que hoje não são reciclados por conta de custo já tenham sido ou banidos ou já tenham encontrado alguma destinação razoável para ele e não os aterros. Então essa que é a ideia da gente tentar segurar um pouco, principalmente nesse momento, né, de pandemia em que muita coisa está parada, né, há muitas cooperativas paradas e tudo mais, então da gente tentar brecar um pouco, principalmente agora. E aí eu vou trazer uma questão também sobre a reutilização desses materiais, né, os secos, os recicláveis, que a gente também deve prestar um pouco de atenção aí. Porque muitas vezes a gente acaba, nessa boa intenção de reutilizar um material, a gente acaba misturando ele com outras coisas. Então, sei lá, eu vou pegar uma garrafa PET e vou fazer um vasinho, tá? Por exemplo. E aí, esse vasinho, para ele ficar mais bonitinho e tudo mais, eu vou, sei lá, vou dar aquela lixadinha, tal, para pegar tinta, tal, ou passar alguma tinta acrílica ou alguma resininha, alguma coisa, para ele ficar mais bonitinho. Só que, a partir do momento que você junta esses dois materiais, né, você está fazendo uma contaminação do material. Então, aquela garrafa PET, se ela for para reciclagem agora ou daqui 5 anos, ainda provavelmente vai ser difícil de reciclar aquela garrafa, tá? Porque você fez uma transformação no material, você juntou aí, né? Você quase como se fosse visto como contaminou um material, né? Quando você adicionou um outro nele. E aí a gente tem um exemplo muito bom aí, que são as caixinhas, né? Tetra Pak, de suco, de leite, enfim. Essa caixinha, ela foi vista como uma grande vilã por muito tempo, né? Por quê? Porque ela é feita de papelão. Internamente, né? Lá dentro dela tem uma folha de alumínio, né? Porque tem todo um porquê de ter essa folha de alumínio, por conta, né, de conservar
o leite ou o suco, enfim, né? Mas é uma questão de conservação do produto. Então foi colocada uma folha de alumínio e dentro e fora plástico, né? Então, de 4, né, subdivisões aí do lixo reciclável, né? A gente usa 3 numa caixinha Tetra Pak. E aí a Tetra Pak viu que tava virando um real problema isso aí, né? E aí eles começaram a pesquisar e estudar e encontraram soluções, né, para isso, como as telhas, né, de material, né, das Tetra Pak e tudo mais. Então, assim, a gente precisa também, mas a gente não pode garantir, por exemplo, que numa situação dessa da garrafa PET, uma vez que você colocou um resíduo ali, um outro resíduo junto, né, como uma tinta, uma resina, que necessariamente daqui 5 anos isso aí vai estar solucionado, né? Hoje não tem essa possibilidade, uma vez que você faz essa intervenção numa PET, por exemplo, você torna ela, tira ela do ciclo de reciclagem aí, tá? Então, essa junção de materiais a gente precisa prestar bastante atenção, porque a gente costuma, né, querer enfeitar um pouquinho e tudo mais, e às vezes a gente faz de uma forma que não tem mais como desprender um material do outro. E é muito comum a gente misturar coisas orgânicas, por exemplo, né, com coisas recicladas. Então, assim, um plástico, colar um papel ou colar um tecido, né? Então, a gente está inviabilizando aquele material de voltar para o ciclo da reciclagem. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, que às vezes é feita na maior das boas intenções, mas acaba impossibilitando, né? Tirando aquele material do ciclo de reciclagem, tá bom? E ele vai acabar no aterro, normalmente, como a gente falou aí anteriormente, causando todo esse impacto aí que também foi falado, tá bom? Então, dos resíduos recicláveis, é um pouco esse panorama aí, tá? Mas tem muita utilização, assim como esses potinhos, eles podem ser usados como tupperwares. Outra coisa, né, que é orgânico, já fazendo um pouco esse gancho com orgânico, são as caixinhas de ovos, por exemplo. Aquelas caixinhas, opte sempre pela caixinha que tem menos plástico, né? Se você tiver essa possibilidade, melhor. Porque daí é feito de um material orgânico, que é papel prensado, né? Inclusive, aquelas caixinhas, aqueles buraquinhos dos ovos, é maravilhoso, gente, para fazer aí para plantar, começar a plantar alguma coisinha. Então, comer um mamão, por exemplo, põe lá uma terra, joga lá as sementinhas e quando aquilo começar a brotar, inclusive por ser um material orgânico, você pode cortar aquele buraquinho do ovo e plantar ele direto na terra, porque é um material orgânico, ele é feito de papel. Então já fica aí uma maravilhosa dica, caso você não tenha, mas eu não tenho nada aqui, não plantei, nunca plantei, ótimo, é uma ótima oportunidade nesse momento que a gente tá, de você se aproximar um pouco disso aí, tá? De ter alguma coisa na sua casa, de ter que seja hortaliças, ou plantar um tomatinho, ou plantar um moranguinho, alguma coisa, tá bom? E aí, falando agora dos resíduos orgânicos, eles também funcionam basicamente da mesma forma que esses recicláveis aí, muitas vezes, tá? Então, o que acontece? Muita gente pensa assim, por que eu preciso ter uma composteira em casa se esse resíduo vai para a terra de qualquer jeito, né? Num aterro, enfim. Gente, acontece o seguinte, num aterro, as condições daquele material se decompor são completamente diferentes de uma composteira, tá? Então, assim, e outra coisa muito importante, no aterro ele tá junto com todo tipo de material, né? Tem gente que joga pilha em lixo comum ainda, né? É uma coisa altamente tóxica, né? Eletrônicos, quebrou meu celular, joga no lixo comum, né? Tem gente que joga, né? Enfim, muita coisa, né? Tem televisão que é jogada no rio, né? Então, por que não, né? Então tem muito descarte ainda feito
incorretamente, né, e muito, muito tóxico, né, muito poluente. Então, lá no aterro, mistura isso tudo e são outras as condições. Então, você acaba que como se você compostasse, de uma maneira errada. E que, às vezes, pode acabar, né, gera aí algo que a gente não queria que acontecesse. Então, eu vou trazer para vocês a questão da borra de café, que eu acho que fica bem. E aí eu já vou fazer um gancho com a dica que eu vou dar no final da live, tá bom? Gente, a borra de café, aí volta aquilo que eu falei, que é muito importante. A reutilização, a gente tem que entender que a gente está transformando um resíduo em riqueza, tá? Ou um recurso, né? Então, na borra de café são muitas formas que a gente pode usar a borra de café para o nosso benefício, tá? Então, vamos entender o que acontece com esse tipo de resíduo, se ele é jogado numa composteira ou se ele é jogado na coleta convencional. Quando ele é destinado para a coleta convencional, que vai acabar no aterro, ele é compostado de uma forma diferente da composteira, assim como eu já falei, e ele vai liberar cerca de 20 a 20, não, ele vai liberar metano, na verdade, que é cerca de 20 a 25% mais poluente que o CO2. Né? Então vamos parar aí para pensar, é muita gente, né, no Brasil que gosta de café. E é um dos hábitos que quem toma costuma fazer isso todos os dias, né? Se não uma, duas ou três vezes no dia, né? Então, assim, olha a quantidade de borra de café que, se destinada para o aterro, olha o impacto que isso aí tem, né? 20 a 25 vezes por cento mais poluente, né? O gás metano do que o CO2. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente destina essa borra de café para a nossa composteira, as minhoquinhas, elas amam a borra de café. Então, esse impacto desse metano não vai acontecer se compostado na sua composteira. Então, olha a importância, né, que a gente tem aí para perceber que destino que a gente quer dar para os nossos resíduos, tá bom? A borra de café, ela vai auxiliar aí em várias outras coisas, ela pode ser adotada e empregada aí em várias outras coisas. E aí você vai falar assim, nossa, mas espera aí, você tá, né, falando como que o resíduo pode ajudar na minha saúde, e aí passou por um monte de coisa, então a gente vai entender como que a reutilização desses resíduos podem sim ajudar muito na nossa saúde. Então vamos pegando essa borra de café, tá? Se a gente colocar ela numa composteira, mas eu não tenho composteira. Ótimo, tá aí uma coisa que você pode fazer já, né? Então mudar isso aí, colocar, né, uma composteira na sua casa. Você não precisa de um espaço muito, muito grande. Uma composteira, ela pode ser colocada até num apartamento, tá bom? Então, assim, tem vários tipos de composteira e vale a pena dar uma pesquisada aí na internet, né? E ver qual que melhor se adequa para sua casa, para sua vida, enfim. Porque é sim um ganho muito, muito grande, tá? Você vai ter, com a composteira, você vai ter um ganho de um material riquíssimo em nutrientes. Mas eu também não tenho vasinho em casa, não tenho nada, nunca plantei nada. Ótima oportunidade também. Agora que a gente está muito mais em casa, né? Tá aí uma ótima oportunidade para você iniciar esse ciclo aí com uma composteira, alimentando alguns vasinhos na sua casa. Pode ser de hortaliça, pode ser tomatinho, né? Coisas que você pode. E aí, já pegando esse gancho da saúde, uma vez que você planta o seu alface, por exemplo, alface, as folhas, né, de forma geral, elas são as piores na questão do agrotóxico, né? Então, a gente sabe que o Brasil é um dos líderes aí, né? Que mais utiliza agrotóxico e talvez não seja todo mundo que saiba o mal que ele faz, né? Agrotóxico, né? Ele é tóxico mesmo, ele mata,
né? Em altas quantidades, sim, ele mata, né? Então, não é uma coisa legal que a gente tá ingerindo, né? Então, uma vez que você pega essa caixinha de ovo, olha quantas reutilizações que trazem muita riqueza e muita saúde pra gente aí. Pegou a caixinha do ovo, por exemplo, colocou o material lá da sua composteira e plantou tomatinhos, por exemplo, né? Ou alface, que são coisas que têm muito agrotóxico, né? Como eu estava falando, as folhas, é diferente você ter uma maçã, né? Uma maçã você consegue descascar. E você tira a casca, que é onde fica, onde se concentra bastante, né? O agrotóxico, porque ele é borrifado, ele é espirrado, né? Então ele concentra mais na casca. Você consegue tirar a casca, né? O mamão, por exemplo. O mamão você não vai comer a casca às vezes, né? Porque também existe a reutilização desse material. Você pode fazer doces, enfim. Mas no mais normal aí, né? Geralmente a gente não costuma comer a casca. E nas folhas você não tem essa possibilidade, né? Você não tem, vai direto ali na folha, é a folha que você come, né? Então, assim, couve, alface, hortaliças, né? Salsinha, manjericão, que é uma delícia, inclusive, né? Então, essas folhas, o agrotóxico vai direto nelas. Então, olha só a quantidade, a possibilidade de reutilização aí que você tem para tornar a sua vida mais saudável. Você, o seu corpo, o planeta, tá? Pegando essa caixinha de ovo, enchendo com aquele composto da sua composteira, né? Você pode plantar aí seu alface, seu tomate. E é muito bom a gente perceber o seguinte, eu falei isso, né, num outro encontro aí, numa outra live, que está, sim, diretamente relacionada à saúde do planeta e à nossa, tá? Então, quanto mais a gente adota práticas sustentáveis e saudáveis, mais vai ser a saúde do planeta, tá bom? Então, eu dei um exemplo aí bastante simples, com coisas que provavelmente são consumidas, né, por você, que é o ovo, né, e aí o ovo, da caixa de ovo, o café, a borra de café, assim como todos os outros resíduos orgânicos, eles podem ir para a composteira. Então, gente, além desse, vamos pegar a borra de café de novo, porque realmente ela é bastante prejudicial quando destinada para a coleta convencional, tá? Então, falar assim, então tá bom, eu vou fazer, né, essa coisa da borra, separar a borra. A borra de café, ela tem traz muitos benefícios pra gente. Se você toma café todos os dias, por exemplo, cada dia da semana você pode dar uma destinação diferente para ela. Então, assim, ela é um esfoliante maravilhoso aí pra pele e ele é antioxidante, tá? A borra de café, ela tem... ela faz essa oxidação, antioxidação da pele, tá bom? Outro uso muito bom para borra de café é você misturar antes de colocar, né, descartar na composteira, você fazer uma mistura com ela, né? Então 100 gramas de borra de café em 1 litro da água, é bom você deixar umas 4 horas ali, né? E aquele líquido, ele vai servir para fertilizar suas plantas. E ele ainda ajuda para que não cheguem pragas nas suas plantinhas. Então, se você tem, né, tá começando aí a sua hortinha ou hortaliças e tudo mais, você pode borrifar essa água nelas, assim, sem contraindicação, que vai fazer muito bem para elas, tá? A borra de café, ela só não deve ser colocada diretamente no vaso, porque ela acaba roubando o nitrogênio do solo, que as plantas precisam para crescer. Então, é interessante não colocar diretamente no solo, tá? Mas pode ser, sim, colocada em volta do vasinho, por exemplo, que vai impedir de algumas formigas chegarem ou alguns outros insetos, né, indesejados ali, tá bom? Outra coisa, tem também, né, você fazer essa esfoliação da pele, ela combate bastante, né, uma forte combatente aí na questão da celulite. Então, olha só, quantas coisas a gente tem, né, como empregar esse resíduo de uma forma positiva.
e não simplesmente descartar num lixo convencional, e ele vai chegar lá no aterro e vai acabar causando 20, né, por cento mais impacto aí no meio ambiente. Então é importante a gente ver a riqueza que esse material, principalmente, né, os orgânicos, porque os recicláveis eles realmente devem ser, né, transformados em recursos para outras embalagens, novas embalagens, né, evitando que sejam retirados mais, né, recursos naturais aí. Então, como que esses orgânicos, eles têm uma riqueza maravilhosa que a gente não, às vezes não percebe, né? E a gente acaba jogando no lixo convencional e acaba, né, amplificando aí esse impacto, tá? E isso vai acontecer com uma série de resíduos que a gente tem em casa, que tem riquezas muito grandes, né? Assim como casca de ovo, né? Essas cascas de algumas frutas que podem ser reutilizadas também, né? Reutilizadas de certa forma, mas aquela utilização integral dos alimentos, isso traz assim, você acaba consumindo quase que o alimento, né, integral, né? Então, muitas vezes, eu vi outro dia pimenta de semente de mamão, olha só que interessante, né? Então, quando a gente faz a reutilização, principalmente desses orgânicos, a gente tem uma riqueza muito, muito grande aí, tá? Realmente pode impactar na nossa saúde, aí num período de tempo menor, né? Você fazendo a utilização de algumas folhas, algumas coisas, né, que estão sendo produzidas na sua casa, sem zero agrotóxico, né? Você vai estar protegendo aí as suas folhas, os seus alimentos com borra de café, né? Não só ele, tem outras dicas aí também, mas é um forte aliada, né? É uma forte aliada, borra de café. E aí, olha a quantidade, né? O tamanho, né? A riqueza disso aí, né? Então vai trazer muita saúde, muito mais saúde, e você até começar a entender como funcionam esses processos cíclicos, né? Que a gente chama, que a Terra é um grande processo cíclico, né? Então é isso que a gente não deve fazer, interromper esses processos, tá? Que daí a gente consegue se beneficiar e muito, tá bom? Então é isso, gente. Fica aí a dica com a borra de café hoje, né? Muitas utilizações e se procurar vai ter mais ainda. Tem algumas aqui que eu não citei para não me alongar muito, mas se você quiser saber, eu vou colocar lá na página, tá? Tanto do Instagram quanto do Facebook, outras utilizações para borra de café que podem trazer aí uma melhora em muita coisa, tá bom? Gente, então é isso. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém tem alguma pergunta a respeito disso, da reutilização, do que fazer, do que não fazer, de como pode ser empregada aí a borra de café, apesar de eu já ter dado vários exemplos, tá? Então eu acho que tá tudo certo. Bom, que bom, né? Por um lado. Então, eu vou colocar ali na página outras formas que a gente pode empregar essa borra de café. Mas lembrando que não é só a borra de café, tá, gente? Que traz muitas riquezas, tá? Pra gente, muita coisa boa aí, né? Então, são muitos resíduos orgânicos que têm, né, nutrientes maravilhosos aí pra gente, tá bom? Gente, então é isso. Agradeço a participação aí de todo mundo aqui nessa live. E que bom... Peraí, tem uma pergunta. E que bom ter essa interação e poder passar essa mensagem aí para vocês, tá? Então tem aqui o que eu faço se não tem, né, coleta seletiva na minha cidade. Então, é basicamente isso. Você tentar reduzir primeiro, né, os seus resíduos, né, principalmente os secos, né, que a gente chama os recicláveis, e depois tentar fazer essa reutilização, né, então, por exemplo, o potinho de requeijão, como eu dei o exemplo, né, ele pode se tornar aí um tupperwarezinho, né, assim como outras embalagens podem, você não tem necessariamente que, né, descartar
você pode ainda manter dar uma outra funcionalidade para aquela embalagem, tá bom? Pode, né, transformar num Tupperware ou num potinho, né? Mas lembrando sempre daquela questão da combinação de materiais, né? De tomar cuidado com isso para que quando ele for para reciclagem daqui um tempo, daqui 5 anos, 10 anos, enfim, né, que ele não esteja contaminado com outro material, né, como o exemplo que eu dei lá, eu não sei se tem gente que entrou agora, mas no início que eu dei o exemplo da garrafa PET, quando a gente pinta ela, por exemplo, né, a gente está impossibilitando que ela seja reciclada, né, então a gente está fazendo a reutilização agora, mas lá na frente a gente tirou ela do ciclo de reciclagem. Então ficar bastante atento para essas transformações do material e essa junção, né, de materiais, tá bom? Então é isso, gente. Bom, deixa eu ver, eu acho que mais alguma pergunta alguém tem? Bom, então é isso. Se surgir, né, aparecer uma pergunta, aparecer uma dúvida, uma questão, eu vou colocar esse vídeo, eu vou postar lá na página, tá? Tanto no Insta como no Face. Vai ficar lá para quem quiser assistir depois também, quem chegou atrasado ou, enfim, não tinha algum compromisso e não conseguiu assistir. E aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá nos comentários, tá? E que daí eu vou tentar responder certinho. Então é isso, gente. Agradeço aí a presença de todos e um bom sábado para vocês e a gente se vê na terça-feira novamente. Tchau!